Clube 459 às 7h59 da manhã aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo aí. Você que já faz parte desse pelotão, faz o seguinte, deixa eu só para entender quem está aqui na live. Se você está chegando hoje, é a primeira live, primeira participação no clube, você coloca 1x. Se essa é a sua segunda aula, coloca 2x. Se é a terceira aula, coloca 3x. Se passou de 3, coloca aí vários xzinhos. Coloca lá, vários xzinhos só para saber quem está aí. Bora que hoje é dia, o Agnel tá pela primeira vez, Felipe, Marcela, Juntos pela Riqueza, Roane, Carolina, Cristiano. Uau, quanta gente pela primeira vez. Sejam bem-vindos aí. Esse é o Clube 459, numa horário especial, agora por causa de fuso dos Estados Unidos e tudo mais. Apesar de hoje nós estarmos aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Esse é o Clube 459 do Pablo Marçal, aonde você vai aprender sobre governo, sobre identidade, sobre prosperidade, você vai aprender muita coisa aqui, mas principalmente cuidar da sua própria vida. Quando você parar de cuidar da vida de outras pessoas, você vai acelerar a sua riqueza. Então seja muito bem-vindo aí no dia de hoje. Eu sou Thiago Rocha e o que eu quero compartilhar com você hoje, eu estava vendo esse depoimento agora e veio uma frase, uma fala, na verdade, desse garoto que me impactou. Falou sobre influência. Quem aqui já influencia ou deseja influenciar outras pessoas, escreve assim, influência. Escreve aí influência nos comentários. Só para eu ver. Quem já influencia outras pessoas e quem gostaria de influenciar, escreve aí, influência. Independente do grau de influência que você está hoje, eu preciso que você entenda o seguinte. Em todos os momentos nós estamos influenciando e sendo influenciados. Como que é isso, Thiago? Você foi chamado para influenciar. Só que o meio que você frequenta, dependendo da autoridade, ele te influencia. Então, em alguns momentos, eu estou sendo influenciado para quem está me puxando para cima e eu estou influenciando quem eu estou puxando para cima. Se você não estiver em uma dessas duas rodas, você não está rodando o jogo da vida. Como assim, Thiago? Presta atenção. Se você for a pessoa mais inteligente sentado numa mesa, você está perdendo dinheiro. Você está deixando de crescer. E se você não estiver sentado numa mesa onde você auxilia outras pessoas a crescerem, você também está jogando na mesa errada. Então você precisa escolher duas mesas. Quais são as duas mesas? Uma mesa onde você aprende, outra mesa onde você compartilha. São 3 fases que todas as pessoas precisam passar. Presta atenção, você que vai influenciar, você que já influencia, eu quero que você saiba o seguinte, que dependente do grau de influência hoje, você precisa sentar nessas duas mesas e passar por 3 fases. Quais são as 3 fases? Eu aprendo. Quando eu aprendo algo numa mesa maior que a minha, onde existem pessoas com mais conhecimento, mais habilidades, maior network, eu aprendo com essas pessoas. Fase 1, fase 2, isso gera uma transformação na minha vida, eu começo a mudar a minha forma de pensar, eu começo a mudar a minha forma de falar, eu começo a mudar a minha forma de enxergar o mundo, eu começo a mudar a forma que eu comunico para o mundo as minhas ações. Então, fase 2 é essa transformação. E a fase 3 é a fase do transbordo. O que é o transbordo? Transbordo é quando eu compartilho com os outros. Por exemplo, você que convive com outras pessoas. A forma que você fala, a forma que você age, o seu comportamento, ela é uma forma de transbordo. Às vezes a pessoa acha que transbordar, influenciar, é somente quando eu abro uma live, quando eu faço uma palestra, quando eu me coloco à disposição de outras pessoas. Presta atenção, influência está naquilo que você comunica, nas suas palavras, mas também nas suas ações. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo aqui, você está pilotando na autoestrada, tá lá e de repente alguém te fecha, ou você vai lá e fecha alguém porque está com pressa e tudo mais. Isso foi uma forma de transbordo. Existe o transbordo positivo e o transbordo negativo. O que é o transbordo? É tudo que você manda de resposta para o mundo. Tudo que é a sua resposta para o mundo é o transbordo da sua vida. Então, as tuas ações, o teu comportamento, ele é fruto daquilo que você imagina que você se torna. Salomão já falava o seguinte, da forma que você pensa, você se torna. Então, os meus pensamentos ditam os meus comportamentos.
E o meu comportamento é a forma que eu transbordo para o mundo. E é interessante que isso vira um ciclo que se retroalimenta. E ele pode ser uma espiral ascendente de crescimento ou ele pode ser uma espiral descendente. Basta você escolher. Então, por exemplo, você precisa aprender a influenciar e transmitir essa influência. Como que eu influencio alguém? Escreve aí. A influência é gerada com autoridade. Não existe influência se você não tiver autoridade. Só influencia aquele que tem autoridade. Pode ver. Os grandes nomes na internet, as grandes pessoas do off, na sua empresa, quando você começou a trabalhar, quando você começou a estudar, os seus pais, seus avós, todos eles te influenciavam porque tinham uma autoridade sobre a sua vida. Existe uma autoridade relativa e uma autoridade absoluta. Presta atenção nessas duas coisas. Existe uma autoridade relativa e absoluta. Absoluta somente daquele que te chamou. Aquele que te deu a vida, te fez imagem e semelhança. Esse tem uma autoridade absoluta sobre a sua vida. Todo o restante de autoridade, ela não é absoluta. Quer dizer, eles têm certas influências em determinadas áreas da sua vida. Tá bom, Thiago, eu entendi que para influenciar eu preciso ter autoridade. E como que eu tenho autoridade? Escreve aí. Autoridade é gerada através de um posicionamento. Quando você tem um posicionamento, você começa a gerar uma autoridade. E essa autoridade começa a influenciar outros níveis. Por exemplo, quer influenciar no seu casamento? Você precisa ter autoridade. Qual é a autoridade, Thiago? Eu preciso mandar? Não. Autoridade de exercer a sua posição original. Então, se a gente está falando no casamento, você precisa se posicionar como marido. Quem que é o marido? Quais são as funções? Qual é o papel do marido? É aquele que guia, aquele que orienta, aquele que traz segurança. Quando você se posiciona nesses aspectos, você gera autoridade. Gerando a autoridade, você influencia não somente o seu cônjuge, mas o próximo nível, que dentro de uma família, dentro de uma casa, são os filhos. Eu não sei se para você está fazendo sentido aí, se você começou a mapear isso na sua vida, mas nós somos 3.000 pessoas aqui no YouTube e mais uma galera no Instagram aí. Eu não sei se a tua cabeça já explodiu aí, como a minha está explodindo, porque quando você começa a influenciar esse aspecto, você sobe mais um nível, que é qual é o nível? O nível da relação com seus filhos. Muita gente vem, nos procura e fala o seguinte: eu não sei onde que eu errei, eu não sei como esse menino pensa dessa forma, eu não sei como esse menino age dessa forma. Aonde que eu errei? Presta atenção, não é sobre aquilo que você fala, mas é sobre aquilo que você vive. É a posição assumida como pai, a posição assumida como mãe. Essa posição gerou uma autoridade, então não é sobre aquilo que você fala, mas é aquilo que eles enxergam em você. Qual é o seu posicionamento como pai? Por exemplo, pai é aquele que impõe limites. Assim como existe uma regra de trânsito, as leis de trânsito, elas foram impostas para colocar limite. Por exemplo, numa rodovia, você anda lá a 100, a 80, a 120, depende da rodovia, ela tem um limite. Ela é um limitante para você não ter um problema. É um limitante. É exatamente assim o pai na vida dos filhos. Ele coloca limites para estabelecer alguma segurança, até uma fase onde o filho começa a tomar suas próprias decisões. Então, o pai é esse que dá limites. E quem é a mãe? A mãe é aquela que traz conforto, traz carinho, aquela que educa. Então, se você, como pai, como mãe, assume essa posição nas características de cada uma delas, você começa a ter a autoridade. Não é gritando, não é berrando, não é mostrando o chinelo, o cinto, a varinha de marmelo. Não, não, não. É através do seu comportamento. Então, toda autoridade é gerada por um posicionamento. Por que eu estou te falando isso? Porque você quer influenciar. E para você influenciar, você precisa ter esse comportamento. Qual o comportamento? De gerar autoridade. E a autoridade é através do seu posicionamento. Aquilo que você fala e aquilo que você vive. Lá no livro de Tiago fala o seguinte: não sejam tolos apenas falando aquilo que você não vive, mas viva aquilo que você prega e pregue aquilo que você vive. Então, o que é pregar aquilo que eu vivo? É falar exatamente o meu lifestyle.
Por isso que eu não preciso ter boa memória. Algumas pessoas querem ter uma boa memória para não esquecer do seu lifestyle. Quando for de verdade aquilo que você vive, você não precisa ter boa memória. É só falar daquilo que você vive. Dá um putz aí, escreve um putz. Falar daquilo que eu vivo. E se você não estiver vivendo, pare de falar. Simplesmente. Se na fase que você está, você não está fazendo, simplesmente pare de falar. Se você voltar a fazer, volte a falar. E está tudo certo. Só viva aquilo que você fala e fala aquilo que você vive. O garoto que deu o depoimento mais cedo falou sobre fase, né? A fase não determina quem você é. Independente da fase que você vive hoje, você pode sim sentar numa roda para ser influenciado, quer dizer, receber aprendizado e influenciar outras pessoas. Em todos os momentos, por viver numa comunidade, nós buscamos influenciar. Então esse é o grande convite para vocês todos os dias. Você começar a influenciar independente da fase que você está. Se você está numa fase boa, influencie. Se você está numa fase não tão boa, influencie também. Porque isso nada tem a ver com a sua fase, mas tem a ver com o seu estilo de vida. Qual o estilo de vida que eu preciso ter, Thiago? Aquele que gera vida e vida em abundância em outras pessoas. Então escreve aí. Bora viver um novo estilo de vida. Então a fase não determina quem você é. A fase só determina que é uma fase, simplesmente é o hoje. Com aprendizado ou com gratidão, você vive essa fase. Então vamos lá. Eu começo a influenciar e gero autoridade e isso influencia meus filhos. Qual é a fase seguinte? Talvez seja seus pais, seus amigos, seu network, as pessoas que trabalham com você, eles começam a olhar para você e falam o seguinte, puxa, esse é um bom pai, essa é uma boa mãe. Olha os filhos como são educados, olha os filhos como querem crescer todos os dias. Olha isso, aquilo. Começa a olhar e começa a influenciar só por causa de um posicionamento seu. E o grande problema no mundo hoje, presta atenção, é a falta de posicionamento. Quando você começar a se posicionar, você vai começar a gerar novos resultados. Por que alguém não se posiciona? Por vários bloqueios. Bloqueio de merecimento, bloqueio de autoimagem. Quando você não se posiciona, presta atenção, alguém se posiciona no seu lugar. Quando você não se posiciona, alguém vai se posicionar no seu próprio lugar. Então, quando eu começo a ter um estilo de vida, eu não preciso ter essa memória. Por quê? Porque eu assumo todos os dias o meu posicionamento sobre mudança. Nós estamos buscando a estatura do verão perfeito todos os dias. Todos os dias você vai mudar a sua forma de pensar para ver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Você precisa mudar a sua forma de pensar todos os dias. Ou senão você vai continuar falando o seguinte, que foguete não dá ré. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Começar a se atualizar. Começar a entender muitas coisas que estão acontecendo todos os dias. Alguém está reclamando do som? Dá uma olhadinha aí, Jonathan, se o som tá bom aí. Tá tudo certinho? Tá, obrigado. Quando você começar a gerar novos resultados, você começa a avançar. Tá bom, obrigado, né? No Instagram também, tá bom? Quando você começar a avançar em vários aspectos na sua vida, quando você começar a avançar em vários aspectos na sua vida, começar a gerar novos resultados, esses resultados vão te levar para outro nível. E isso começa a aumentar o ciclo de autoridade. Escreve aí, ciclo de autoridade. Ninguém começa com uma autoridade relativa sobre algo. Lembra das duas autoridades? A relativa e a absoluta. A absoluta só uma pessoa que tem. Só alguém tem. Que é aquele que te chamou. Ele tem uma autoridade absoluta sobre sua vida. Te fez imagem e semelhança e te deu um comando de dominar, governar e multiplicar. Poucas pessoas entendem isso. Quando as pessoas começam a entender isso, começam a assumir a sua posição original. Qual que foi o grande problema no mundo ou na humanidade?
Foi quando lá atrás alguém foi tirado de um jardim e colocado para fora e começou a viver com o suor do seu trabalho. Ele saiu da posição original. E a busca contínua dos filhos é aquilo que a natureza espera ansiosamente, é que você comece a assumir essa posição original. Qual é a posição original, Tiago? De alguém que governa, de alguém que domina, de alguém que multiplica. E alguém que não consegue, presta atenção nisso que eu vou te falar, alguém que não consegue buscar isso, governo, domínio e multiplicação, alguém que não consegue buscar isso, começa a olhar para aquelas pessoas e falar o seguinte: esse é arrogante, esse é soberbo, ele acha que é melhor que qualquer pessoa. Por quê? Porque ele não consegue buscar o comando original, voltar para a posição original. Existe alguém que te leva a essa posição original, mas você precisa mudar a sua forma de pensar todos os dias. Existem algumas pessoas que têm uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa? É a mentalidade que não te permite crescer, não te permite aprender coisas novas. Por exemplo, alguém que toca desde pequeno, eu estou vendo um piano aqui, toca piano desde pequeno, tal. Mas nunca experimentou novos instrumentos, ou experimentou coisas novas. Porque tem uma mentalidade tão fixa que fala o seguinte: se eu for experimentar coisas novas, eu vou ter que aprender do zero. Como que eu vou aprender algo do zero se eu sou muito bom em outro algo? Como que as pessoas vão me julgar por estar aprendendo algo novo? E aí ela fica nesse dilema de não experimentar, não entrar no processo de aprendizado. E não entrando nesse processo de aprendizado, não multiplica o talento dela. E com isso, tem uma mentalidade fixa e passam a vida inteira achando que nasceu somente com aquele dom. Presta atenção, você foi chamado para multiplicação. Não é só multiplicação de recursos, multiplicação de seus dons e multiplicação de seus talentos. Então, alguém que tem uma mentalidade fixa vai olhar para aquele que é imagem e semelhança, que tem um comando de governar, de dominar e de multiplicar, e falar o seguinte: esse aqui é arrogante, porque ele governa, porque ele domina, porque ele multiplica. Tiago, me explica sobre isso. Eu vou trazer à luz, então, nessa manhã de quarta-feira. Quando a gente fala sobre domínio, uma população, um povo, quando começa a dominar outro, é sobre um posicionamento. Ele vem dominando e assumindo a posição. Depois que ele tem essa posição, vai para o governo, que o governo está falando sobre gestão, começa a gerir. Só tem multiplicação quando você começar a gerir. Fechou? Bora aí. Escreve aí. Vamos para a próxima fase. Bora receber. Titi tá na área. E aí? E aí? Titi na área. Tá no Instagram também aí, amigo? Tá. Estamos ao vivo para todo mundo. Bora para a próxima fase mesmo? Duvido. Duvido que você ia ir para a próxima fase. Dá aí um golinho dessa bateria aí. Seguinte. Alguém não falou, uai, não tinha viajado? Acabei de chegar, ué. Estamos ao vivo, tô aqui no Resort das Oliveiras. Quem quer ir para a próxima fase tem que saber o seguinte: para o próximo nível, para o desafio, você precisa de fé. Para ter um desafio, você precisa da fé. Cara, como assim dar fé? Fé, ninguém tem fé para viver o normal. A gente tem fé para viver no novo nível. Alguém escreveu, bora também. Bora. Ontem fiz um treino puxado, monstruoso. Façam todos um excepcional dia e lá vamos nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Estou lendo com vocês Eclesiastes. Quem é a primeira vez, escreve aí. Primeira vez. Eclesiastes 6. Ontem foi o 5. Estamos progredindo de glória em glória. São 12 Eclesiastes. O 5 foi ontem, não foi? Deixa eu ver aqui o último versículo que eu lembro na hora.
Isso mesmo, falei que a riqueza é um dom de Deus. Valeu, Thiago. Agora é o 6. Então todo mundo escreve aí, Eclesiastes 6. Chegamos agora há pouco dos Estados Unidos. E hoje às 20. Coloca aí, às 20 horas. Eu resolvi fazer uma live lá, porque eu sou viciado em live. Mas chega uma hora que eu falo, não vou fazer mais. Ainda fica meses sem fazer. Coloca aí na sua cabeça, tá? Nós precisamos de uma fé para ir para o próximo nível, e quem quer viver daí para baixo, tchau. Não precisa da fé. Pablo Clube 459 acabou? Claro que não, amigo. Nós estamos há mais de 10 anos. Mais de 10 anos trabalhando nesse horário aí. O negócio é que a gente estava no fuso horário que 459 lá é 2h59. Betânia, eu vou olhar seu caso aqui agora, tá bom? Já vi que você colocou aí. Então é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam? A gente tá lendo Eclesiastes, mas não é para te desanimar, é para te colocar no propósito e não na vaidade. Fazer coisas. Pode ser para ajudar, seja o que for. Se não tiver no seu propósito, parece que você não consegue alcançar a humildade. Mas você não consegue alcançar a verdade. Por quê? Porque vive na vaidade, vive no mundo de ilusão. Então, na hora que lê, eu não quero que você fique preocupado. Não sei se você viu na live aí ontem. Eu coloquei o nome no vitalício de Free Pass vitalício, ou seja, passe livre. Tudo que é digital, você vai ter passe livre. Quem é Free Pass aí, só escreve assim, FPV, eu sou FPV. Ou seja, eu faço parte enquanto eu estiver vivo. Presta atenção na bobeira. Enquanto eu estiver vivo, você tem passe livre em todos os produtos meus digital. Que seja livro, que seja tudo que for digital. Seja infoproduto, tudo. Então tem uma galera aí. Vamos entrar para Eclesiastes, promete para mim que você não vai ficar bobo lendo Eclesiastes, tá? Que eu te mostro quem é o Salomão de Provérbios, quem é o Salomão de Eclesiastes. Muita gente passa a vida inteira achando que a vida é uma vaidade. Não, a vida não é uma vaidade, a vida é um projeto de Deus, e vivê-la sem estar nesse projeto, sem estar cumprindo o propósito, sem estar explodindo a identidade. Toda hora alguém manda, dinheiro traz felicidade. Você só pode ser bobo. Felicidade está ligado com a identidade, não tem nada a ver com o que o dinheiro pode fazer. Não tem nada a ver com o dinheiro. Aí alguém fala, falou o rico. Eu posso fazer o quê? Eu tenho que ser pobre para te falar a verdade? Quando eu era pobre, falava, ninguém acreditava. Quando eu sou rico, todo mundo é desculpa. Escuta o que eu acabei de falar, que é sério, tá? Quando eu falava as causas eternas e tudo sobre o reino e sobre a palavra, todo mundo me acusava de não ter o resultado. Falou o pobre que não vive isso. Aí eu era taxado disso. Depois eu prosperei, estou falando a mesma coisa. O que aconteceu? Falou o rico agora. Agora, deixa eu te falar, sempre você vai dar uma desculpa, caramba. Sempre você vai dar uma desculpa. Não, me ajuda. Me ajuda. Para com isso, mano. Vamos ler Provérbios aqui, vamos tomar um sacode e vamos para o próximo nível. Eclesiastes 6, então. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e muito frequentemente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra. O que Salomão está falando? Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra. Nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Vamos pegar aqui a nossa King James 1611. Quem não tem uma Bíblia aí? Pera aí só um pouquinho, vamos parar tudo aqui. Ó. Quem tem uma Bíblia? Escreve assim, ó. Eu tenho a Bíblia. E você fala o nome da Bíblia. É uma Thompson? É uma Shed? É uma King James? É uma apologética? É uma... Que Bíblia que é essa? Não, Marcia, a minha Bíblia é católica. Qual que é a sua Bíblia? A sua Almeida? Qual que é a Bíblia? Quem não tem uma Bíblia, escreve assim, ó. Eu ainda não tenho uma Bíblia.
Quem não tem uma Bíblia? A turminha tem a King James. Marçal, quais são suas Bíblias preferidas? Minha Bíblia preferida foi na minha fase da minha vida, não a que eu uso hoje, tá? Mas foi a Thompson, com as letras em vermelho, quando Jesus fala. Eu fiquei um ano inteiro, foi onde revolucionou minha mente em acompanhar primeiro o que Jesus falava. Qualquer pessoa vai falar para outra para começar a ler a Bíblia, lê Provérbios. Eu não começaria em Provérbios. Se você quer ter uma experiência logo com quem é o dono do rolê, compra uma Bíblia Thompson com as letras em vermelho. Acho que tem os King James também. Trinitariana 1920 é monstruosa. Agora a King James 1611, ela é fiel na escritura. Aqui, ó. 1611 é o nome da King James. Inclusive, um abraço para quem é dono da licença da King James, que ele me mandou uma mensagem falando que nunca viu vender tanta Bíblia depois que eu comecei a falar dela. Mas é boa porque ela não tem muito auê, né? Ela é braba. Então vamos lá.